Boa noite, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre as nossas vidas nessa noite. É sempre bom estar na presença do Senhor para louvá-lo, para adorá-lo. E nessa primeira reunião nossa, como culto presencial, estava com saudade de pregar para os irmãos, Olhar, não ver ninguém. Hoje é bom pregar e olhar e ver pessoas, irmãos e irmãs aqui, para adorar o nome do nosso Deus. Como eu estou mais de quase 10 metros longe dos irmãos, eu vou ter o privilégio de não usar a máscara, porque meus olhos estão sendo aí cobertos pelo bafo. Então, irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor, em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 14, Evangelho de Marcos, capítulo 14, nós vamos ler versículo 17, até o versículo de número 26, Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 17, até o versículo de número 26. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe, um após o outro, porventura sou eu? Pois o Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele, por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído, melhor lhe fora não haver nascido. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber novo no reino de Deus. Amém. Feche seus olhos. Vamos orar nesse momento. Vamos pedir que Deus, na bondade e graça dele, fale ao nosso coração nessa noite. Peça, ore silenciosamente na presença do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, nós te louvamos pela tua presença em nosso meio, nós te louvamos pelo teu cuidado, pela tua proteção e pela tua direção. E agora, Deus, quando vamos estudar a tua palavra, que a tua palavra fale grandemente ao coração de cada um de nós que se encontra na tua casa nessa noite. Eu oro, Deus, pedindo que o Senhor me use como instrumento para transmitir as verdades do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, nós vivemos um momento de anúncios do caos. Quanto pior a notícia, melhor. O negócio parece que, nesse momento de pandemia, é espalhar o pânico, a histeria total. Tem jornal que está sendo usado como em programas de televisão, como sendo o jornal covidal, ou seja, o jornal do Covid. Então nós vivemos esse momento, e parece que
essa ideia de que a gente tem que falar o que é ruim, o que é mal, que a impressão que nós temos que as pessoas querem divulgar a morte. Elas querem divulgar, parece que quanto mais coisas ruins ou mortes acontecerem, melhor. A notícia fica mais, parece que fica mais saborosa para muita gente. Eu quero contrariar o caos, o anúncio do caos, o anúncio da calamidade, e meditar com os irmãos sobre as boas notícias em tempos de anúncios do caos. Nós, homens e mulheres de Deus, nós somos comprometidos, não estou dizendo que nós não falemos e não citemos as calamidades e os problemas, não é isso. Eu estou falando que nós não podemos fazer disso uma motivação da nossa caminhada cristã. O nosso texto, ele está inserido num contexto de festa. A festa que estava acontecendo na cidade de Jerusalém, a festa da Páscoa. Era quinta-feira, e todos os discípulos e o povo preparava a festa da Páscoa. E a festa dos pães asmos. Se você olhar o versículo 12 do capítulo 14, vai dizer assim: e no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? A Páscoa era a principal festa do calendário judaico. Essa festa da Páscoa, ela durava um dia, mas ela era seguida por uma outra festa, chamada a festa dos pães asmos. E esta festa dos pães asmos, ela durava 7 dias. Era uma festa que durava 7 dias. Por isso não é incomum você encontrar autores bíblicos falando da festa dos pães asmos e nem citando a Páscoa, como é o caso aqui de Marcos. Ele vai citar a festa dos pães asmos, ele está falando da festa da Páscoa, aliado junto com a festa dos pães asmos. E nesta ceia da Páscoa, porque Jesus vai transformar a ceia na Páscoa, nós vamos ver aqui as boas notícias em tempos de caos, em tempos de calamidade, em tempos de notícias ruins. E a primeira notícia é que Jesus nos amou a ponto de morrer por nós. Versículo de número 22 diz assim: e enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando o partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Ao falar, este é o meu corpo, Jesus estava dizendo que o pão que os discípulos iam comer, eles simbolizavam o corpo dele que iria ser pregado lá na cruz para a salvação do seu povo. Essa era a maior e a melhor notícia. Ou seja, aquele que era profetizado, o Messias que era anunciado no Antigo Testamento todo, estava ali na frente deles e iria se entregar de maneira voluntária e de maneira amorosa em prol do seu povo. Eles estavam vendo na frente deles o servo sofredor profetizado por Isaías 53, 700 anos antes desse acontecimento. Isaías vai dizer: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.
Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, quando Jesus diz: tomai, isto é o meu corpo, ele estava fazendo uma declaração de que ele seria cravado, pregado no madeiro, cumprindo todas as profecias veterotestamentárias acerca dele. E essa declaração foi surpreendente para os discípulos, porque era uma declaração que não fazia parte da celebração da Páscoa. Mas ao dizer isso, Jesus estava sinalizando o fim da antiga aliança e o começo da nova aliança. Jesus estava transformando a festa da Páscoa na ceia do Senhor, sinalizando a transição da antiga aliança para a nova aliança. As palavras de Jesus, registradas aqui, elas marcam o fim dos cerimoniais, dos sacrifícios, de todos os rituais, porque eles apontavam para Jesus. E agora, com a morte do Senhor Jesus Cristo, todos esses cerimoniais, todos esses rituais, todos os sacrifícios de animais estavam sendo realizados e concretizados na pessoa de Cristo Jesus. E essa era uma grande notícia, porque agora não mais precisaria derramamento de sangue, não haveria mais necessidade de sacrifícios cruentos para perdão de pecados, porque aquele que estava ali ceando com os discípulos, ele seria pregado na cruz, morreria uma vez por todas, encerrando assim todo o ciclo sacrificial para perdão de pecados. Por isso que é uma excelente notícia, porque agora o perdão dos nossos pecados está na pessoa de Cristo. E o maior problema do ser humano é o problema do pecado. E quando Jesus disse que o corpo dele seria cravado, partido, pregado no madeiro, ele estava anunciando o fim da nossa escravidão do pecado, da nossa escravidão do mundo e da escravidão de nós mesmos, da nossa natureza pecaminosa. Porque ele está dizendo que na cruz ele ia pagar o preço do nosso resgate, porque ele estava dizendo que na cruz ele satisfaria a justiça de Deus e com isso nos resgataria da nossa escravidão. E é interessante que ele vai dizer assim: tomai e comei, falando acerca do pão que simbolizava o seu corpo. E ao dar essa ordem, sem dúvida, ele tinha em mente não o ato de comer, o ato físico de comer, mas uma apropriação espiritual do corpo de Cristo pela fé. Quando nós, daqui a pouco vamos participar da ceia, quando nós comemos o pão e bebemos do cálice, nós estamos, queridos, nesse momento, alimentando-nos espiritualmente de Cristo Jesus. Assim como o pão, assim como o vinho, eles fortalecem o nosso físico, eles são importantes para a renovação do nosso vigor, para fortalecimento da nossa vida física. Da mesma forma, o pão que desceu dos céus, Cristo Jesus, Ele que sacia, Ele que alimenta, Ele que mata a nossa fome espiritual. E ao participar da ceia, nós estamos sendo alimentados, fortalecidos na graça do Senhor Jesus Cristo, fortalecidos na fé, no amor, na santidade e na vida com Ele. Por isso, quando Ele diz: isto é o meu corpo,
ele estava dando a maior e a melhor de todas as notícias. Segunda coisa que nós vemos no texto, é ele dizendo assim, versículo 23, a seguir tomou Jesus um cálice, e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então são duas coisas aqui que ele vai falar acerca da morte, o anúncio da morte dele em favor do seu povo. Primeiro, isso é o meu corpo, e agora está o meu sangue. E ele diz assim, ele tomou e tendo dado graças, deu aos seus discípulos. Essa palavrinha dar, no grego, é o verbo eucaristel, que dá origem à palavra Eucaristia. E Eucaristia é um nome histórico para falar acerca da ceia do Senhor. E essa expressão, esse é o meu sangue que foi dado, o sangue da nova aliança. O que significa isso? O que significa esse sangue da nova aliança? Aí nós temos que olhar lá para o Velho Testamento, para a gente ter luz e entendimento acerca do que Jesus está falando aqui. Porque a aliança, ela foi estabelecida através do sangue. O pacto é um ato vinculativo realizado, estabelecido através do sangue. E não há pacto, não há derramamento, não há perdão de pecado sem derramamento de sangue. A exigência para o perdão de pecado nas Escrituras era justamente o derramamento de sangue. Ou seja, o sangue simbolizava purificação, simbolizava consagração. Você olha para Êxodo 24, versículos 6 a 8, isso fica muito claro. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: tudo que falou o Senhor, faremos e obedecemos. Então Moisés tomou aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, a respeito de todas essas palavras. Presta atenção, Moisés pega, depois de ler, tomar o livro da aliança, a palavra, ele lê a palavra e todos falam: olha, nós vamos obedecer. Então ele pega o sangue do sacrifício que foi feito, e então ele vai aspergir sobre o povo, dizendo: esse é o sangue da aliança. Esse sangue era sinal aqui, quando é aspergido. Por isso que a igreja presbiteriana, ela batiza por aspersão, porque toda forma de purificação, de limpeza, era feito por aspersão, aspergir, que é a palavra no grego para batismo. E então ele asperge o sangue sobre o povo, mostrando e simbolizando a purificação e a consagração do povo que estava ali e ouvindo a palavra, os princípios da aliança, dizerem: olha, nós vamos ser fiéis e vamos obedecer a essa aliança. Se você pega o livro de Levítico, ele vai mostrar também essa ideia da purificação e da consagração, quando um sacerdote, ele era consagrado ao sacerdócio, era aspergido sobre ele o sangue. Quando o leproso se apresentava para ser purificado depois da sua cura, ele também era polvilhado com sangue, aspergido com sangue. Então o sangue, ele vai sempre simbolizar esse perdão, essa consagração, essa purificação do povo. Era o sangue da aliança lá.
Por isso que Jesus está dizendo, este é o sangue da nova aliança. E a nova aliança não é através de sangue de touros, de bodes ou de quaisquer outros animais, mas o sangue da nova aliança será o meu, o sangue do Filho de Deus, que veio para morrer na cruz e derramar esse sangue para perdão e consagração, separação desse povo escolhido para viver uma vida de santidade para a glória e honra do nosso Deus. Então o derramamento de sangue sempre foi a exigência de Deus para estabelecer um pacto, e o seu Filho veio para derramar o sangue da nova aliança para a nossa consagração e para o perdão dos nossos pecados. Então o pagamento foi feito através de sangue, da morte do Cordeiro de Deus naquela cruz. Então, queridos, quando nós lemos as Escrituras, e principalmente quando nós olhamos para a ceia do Senhor, é a maior e a melhor de todas as notícias. Cristo nos amou e voluntariamente se entregou para ser pregado na cruz e verter o seu sangue em favor de nós. É um amor tão grande que as Escrituras vai questionar depois: quem tem amor igual a esse, de dar o seu único filho em favor de outro? Segundo anúncio: primeiro, que Cristo nos amou a ponto de morrer por nós. Segundo, a segunda boa notícia que nós vemos na celebração da ceia, Páscoa, é que Jesus oportuniza arrependimento e mudança de vida. Isso você pode olhar do versículo 17 até o versículo 21. Nessa transição, querido, que Jesus faz da Páscoa para a ceia, isso ficou muito claro, muito nítido. Jesus deu a Judas a oportunidade do arrependimento. Jesus deu a Judas a oportunidade de repensar a sua atitude e a sua traição. Durante a ceia da Páscoa, Jesus ali, todos os discípulos presentes, os 12 reunidos para comer daquela ceia, daquela Páscoa, Jesus então surpreende todo o colégio apostólico, olhando nos olhos deles e dizendo: um de vocês vai me trair. Foi uma declaração surpreendente, porque os discípulos sabiam que Jesus iria ser preso, mas eles não imaginavam que quem iria trair, quem iria entregar o Senhor Jesus nas mãos das autoridades para a sua crucificação, seria um deles. Diz o versículo 17 e 18: ao cair da tarde, foi com os 12, quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus: em verdade vos digo, que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. Aqui é a primeira vez que Jesus fala que um dos traidores seria dos 12 apóstolos. E depois ele vai deixar claro que seria Judas, aquele que mergulhar a mão na tigela comigo. E ele vai dizer depois, quando Judas vai perguntar, daqui a pouco quando a gente fala sobre isso, Judas pergunta: sou eu? Ele vai dizer: tu disseste. A palavra trair aqui, só para os irmãos terem uma ideia, significa entregar nas mãos de outro, e era frequentemente usada para descrever criminosos sendo presos ou prisioneiros sendo entregues à punição. Então o que Jesus está dizendo é: um vai me entregar para eu ser preso, um vai me entregar como criminoso para a condenação. Versículo 19:
Esse versículo me chama a atenção. E eles começaram a entristecer-se e a dizer um após o outro: porventura sou eu? É um versículo que eu acho extremamente interessante. Jesus, de repente, choca o colégio apostólico, os 12, com a notícia, e principalmente Judas, para Judas pensar no que ele estava fazendo, e de repente ele coloca todo mundo para fazer uma autoavaliação, todo mundo para fazer um autoexame, todo mundo para olhar para si mesmo, para fazer mudanças, correções, para arrepender. E é interessante que quando Jesus diz: olha, um vai me trair, você não olha e não vê os discípulos falando assim: será Judas, ou outro dizendo será Pedro, ou outro dizendo será João, mas cada um olha para si e chega diante de Jesus e diz o texto, um após o outro. Os 12, cada um chega para Jesus e diz: porventura sou eu, mestre? Sou eu que vou trair o Senhor? E diz a Bíblia que muito tristes eles estavam. Porventura sou eu? Porventura sou eu, Senhor? Porventura sou eu? Porventura sou eu? Porventura sou eu? Isso mostra dentro da ceia o anúncio de que Deus nos chama ao exame, a olhar para as nossas vidas, para as nossas motivações, redirecionar a nossa vida diante da pessoa de Cristo, e aquele que está traindo, tendo a oportunidade para mudar de vida. Mais tarde, Paulo vai usar essa ideia, quando ele escreve, institui a ceia, ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim, coma do pão e beba do cálice. E diz o texto aí, no versículo 25, lá em Mateus 26, 25, Judas chega para Jesus e fala assim: porventura sou eu, mestre? Aí o que Jesus diz? Tu o dizes. Parece que Jesus, eu creio, a Escritura não fala aí, eu creio que nesse momento só Judas ouviu, porque se os demais discípulos ouvissem, eles poderiam impedir Judas de trair Jesus. Mas Jesus fala, e eu vejo que nesse momento, quando Jesus questiona e ele retrata para Judas, Jesus estava advertindo Judas em outras palavras. Ele está dizendo: Judas, não faça isso. Judas, se arrependa. Judas, pega o dinheiro da traição e devolve para os comparsas. Judas, você não precisa me trair. Você não precisa dessas 30 moedas. E Jesus já havia alertado: pois o Filho do Homem vai, versículo 21, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído, melhor lhe fora não haver nascido. Aqui nós temos que explicar duas verdades, queridos, duas verdades. Primeira, a soberania de Deus foi demonstrada no ato de Judas, porque Jesus está dizendo: pois o Filho do Homem vai como está escrito, o Filho do Homem vai como está determinado, o Filho do Homem vai de acordo com os desígnios e decretos eternos de Deus, como diz Pedro no capítulo 2, 23 de Atos, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Todos esses eventos da crucificação, esse evento da traição de Judas, estava dentro dos planos e dentro dos propósitos de Deus. Mas aí nós temos que falar da segunda coisa. A soberania de Deus não isenta a responsabilidade humana. Judas
Ele agiu por sua própria iniciativa. Judas escolheu trair Jesus por sua própria escolha. Ele tinha conhecimento de quem Jesus era. Ele viu Jesus realizar milagres espetaculares e todos os ensinamentos acerca do reino de Deus. Judas tomou suas próprias decisões, e ao tomar as suas próprias decisões, as profecias de Deus se cumpriram através da vida de Judas. Judas cometeu os seus pecados, e ele foi movido por quem? Pela sua própria carne, pela sua própria natureza. Queridos, quando o evangelho é lançado ao homem, muitos dizem, movido pela sua carne, pela sua natureza pecaminosa, a dizer não ao evangelho. Porque só uma ação soberana, sobrenatural de Deus pode mudar a disposição da carne, para que o homem entregue a sua vida na presença de Deus. Por isso que Jesus falou: olha, quem for me trair, é melhor não ter nascido. Melhor seria que ele não tivesse nascido. E ele diz: ai, esse ai aí, queridos, não é um simples ai, mas é um ai de julgamento e condenação. Então Jesus oportuniza arrependimento e mudança de vidas, mas também em Cristo há julgamento e condenação. Julgamento e condenação. Enquanto Maria, a irmã de Marta e a irmã de Lázaro, entrou para a história como alguém que fez algo extraordinário para Jesus, Judas entrou para a história como o pior, traindo o seu Salvador, depois de andar 3 anos com ele. Terceira coisa, para a gente concluir: Jesus oportuniza, terceira boa notícia, em tempos de anúncios do caos, Jesus oportuniza uma vida futura, onde não haverá nem pranto, nem luto e nem dor. Olha o versículo 25, aí do texto: em verdade vos digo, que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo no reino de Deus. Toda a discussão termina com uma brilhante perspectiva de futuro. A celebração da ceia do Senhor não apenas relembra a morte, a ressurreição de Cristo, mas a expectativa da sua vinda. Por isso o versículo 25, ele nos aponta para 2 excelentes notícias. 2 excelentes notícias o verso 25 nos aponta. Primeiro, o Cristo que morreu não permaneceu no poder da morte, mas ressuscitou-se ao 3º dia. Ele venceu a morte, ele derrotou a morte. Por isso Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, vai dar um brado de vitória: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Por isso, em tempos de pandemia, onde a ênfase é a morte, hoje anunciamos a boa notícia de que a morte foi derrotada, de que a morte foi vencida, e que a morte não põe fim à existência humana, mas a morte sinaliza o começo de uma nova vida eterna com Deus. Por isso, queridos, o grande medo dos homens não deve ser morrer de coronavírus, mas o grande medo do homem deve ser morrer sem Cristo Jesus, porque se ele morrer sem Cristo Jesus, a
calamidade será pior, porque ele viverá eternamente em angústia, sofrimento e dor, porque a Bíblia diz que aquele que não tem Cristo vai para um lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Então, nesses momentos onde a realidade da morte é premente, diante de pandemias, e não é só a pandemia do coronavírus, nós temos outros por aí, temos a dengue, tem tantas outras, tem o câncer, e tantas outras coisas que matam, ceifam milhares. Nós temos que entender como homens e mulheres de Deus, que o nosso temor deve ser uma vida temente e colocada aos pés de Cristo. Porque se viver ou morrer, estejamos com Cristo, estaremos com Cristo. Segunda verdade aqui, primeira verdade, é que Cristo venceu, derrotou a morte. Verso 25. Segunda verdade que aponta, a boa notícia que aponta, é que Cristo voltará. Olha o texto. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Jesus aqui aponta para o futuro. Ele aponta para as bodas do Cordeiro, quando ele nos receberá como anfitrião para o banquete celestial. Que Jesus voltará um dia. Nós não sabemos o dia nem a hora que Jesus vai voltar, mas ele vai voltar. E a pandemia de coronavírus é um dos prenúncios de que Jesus vai voltar. Porque ele mesmo disse, e foi registrado por Lucas, lá no capítulo 21, versículo 10 e 11, então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino, e haverá grandes terremotos e epidemias, e fome em vários lugares, coisas espantosas, e também grandes sinais no céu. Esses são os prenúncios. E nem é o fim ainda. Jesus disse que eles são o princípio das dores. Quem já teve filho aí, as mulheres que já tiveram filho, sabe que começa o princípio com pequenas dores, mas a dor terrível vem na hora do nascimento da criança. E ele fala que a epidemia é só aquela dorzinha inicial. Ele está querendo colocar os nossos olhos nele, porque a nossa esperança é Ele, Cristo. Por isso que Apocalipse 21 nos conforta, quando ele vai dizer assim, vi novo céu e nova terra, onde as primeiras coisas passaram e o mar já não existe. E aí ele, depois de ir descrevendo que o Senhor estará conosco, né? Ele vai dizer assim, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá pranto, nem luto e nem dor, porque as primeiras coisas passaram. A ceia do Senhor, ela anuncia isso. Boa notícia, em tempos de anúncio de caos. Vivemos momentos difíceis, complicados, onde pessoas perdem pessoas queridas, amadas, onde há lágrimas, onde há luto, onde há dor. E não estou falando só do corona, falando de todos os aspectos da vida humana. Mas quando olhamos para a palavra de Deus, o Senhor nos consola, que um dia toda essa dor e lágrima cessará. E nós estaremos sendo recebidos por Cristo
E Ele será o nosso grande anfitrião, no grande banquete celestial. E ali, não vai haver mais sofrimentos, não vai haver mais dor. E ali, a vida não será efêmera, passageira. E ali, a vida não terá os seus limitadores, mas a vida será vivida na sua plenitude. Plenitude de amor, plenitude de alegria, plenitude de saúde física, plenitude em todos os aspectos. Porque quando Jesus vier, esse corpo mortal se revestirá de imortalidade. Esse corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Que possamos, querido, nessa noite, olharmos para os anúncios, as boas novas de Cristo, para enfrentarmos as lutas e as dificuldades que se interpuserem à nossa frente. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse momento onde lemos e estudamos a tua palavra. Aplica, ó Deus, a tua palavra ao nosso coração nessa noite. Que cada vez mais sejamos conduzidos para olhar sempre para o autor e consumador da fé. Olhar para Jesus, que nos amou e se entregou por nós, para pagar o preço do nosso resgate. Olhar para Jesus, que dá oportunidade de mudança de vida. Olhar para Jesus, que prenunciam uma expectativa de uma nova vida eterna com Ele, onde não haverá pranto, nem luto e nem dor. Nos dê sabedoria, Pai, para viver esse momento, tomando todas as precauções e medidas necessárias, mas que o nosso coração, a nossa vida, esteja descansando e confiando no Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém.